Hoje é o nosso segundo encontro do Clube de Leituras do livro Bert Hellick, Um Lugar para os Excluídos. Se você ainda não assistiu a primeira parte, volta ali no canal que você vai ter o primeiro encontro com a leitura. Hoje eu quero falar um pouco sobre a conclusão das primeiras páginas que eu li, né? Então, tem algumas partes que eu acho importante da gente fazer uma análise, uma pequena análise, porque é, aqui nesse início ele conta um pouco da história dele, da juventude, da infância, como ele entrou na igreja, como é que ele começou a se interessar pelo sacerdote, quando ele foi para a guerra, né? Ele foi obrigado a ir para a guerra. Aí nessa parte tem muitas discordâncias, né? Que as pessoas que não conhecem a história de Bert, elas trazem, né? Como se ele fosse um nazista, como se ele fosse a favor de tudo que aconteceu com Hitler, né, do que o Hitler fez. Então, a primeira parte ele já fala sobre isso, né, que ele foi obrigado a se apresentar, que ele fugiu, né, ele passou um bom bocado, né, que ele teve a história dele contada nessa parte na primeira entrevista, porque esse livro ele é voltado de uma entrevista que ele fez para a jornalista Gabrielle Tinhovel. E aqui tem uma parte que eu acho muito importante, né? Que ali já começa a gente entender um pouquinho sobre a história da infância dele, né? Que ele fala que ele não teve muito contato com os pais, porque ele foi afastado, né? Ele foi para a escola, para o internato, de padres, e ali ele ficou afastado da família, né? E ali ele tem essa fala, né? Quando fala da sua juventude, o senhor fala mais da sua mãe e menos do seu pai? Aí ele responde: tenho percebido, cada vez com maior clareza, que o decisivo para nós começa com a mãe. Naquela época, como é natural, não percebi o que minha mãe realmente significou para mim. Só o consegui muitos anos mais tarde numa terapia. Então tomei consciência de que minha mãe sempre esteve presente. Somente então ficou claro para mim o que significa isso. Ela cozinhava, lavava, costurava, fazia tudo, sem se queixar, com toda a naturalidade. E lutou por mim. Meu pai era muito severo. Isto pesou, às vezes, em minha infância. Apenas mais tarde pude perceber como ele foi importante para mim. Justamente por causa dessa severidade, tive uma bela experiência a respeito. Contei certa vez a um terapeuta, Stanley Kellyman, que nesse particular eu tive uma juventude difícil. Ele olhou para mim e apenas sorriu. Depois comentou: Mas você é forte. De repente percebi a força que vinha de meu pai e como ele tinha sido importante para mim com o seu vigor. Sinto-me profundamente ligado a ele. Então, são esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente se queixa, né? E a gente não toma consciência do que os nossos pais nos deram. E essa percepção de que minha mãe não me abraçava, minha mãe não falava que me amava, minha mãe, mas a minha mãe, ela fazia comida, ela lavava roupa, ela arrumava roupa, ela costurava roupa. O meu pai, ele era me ensinou o mundo, ele era né, o provedor, ele tá vendo? Ah, mas ele não tinha, ele não ficava comigo, ele não me abraçava, mas ele só deu o que era o que ele podia dar naquele momento, o que ele recebeu também dos pais dele. Eu recebo muitas queixas sobre isso, mas a minha mãe não me amava, minha mãe não me dava um abraço, meu pai não me amava, meu pai não me dava um abraço. E aí, quando a gente lê essa frase, assim, né, essa pequena entrevista que ele diz só desse tema, a gente consegue ter uma percepção de que são os pais certos para nós. Recebemos o que tínhamos que receber, né?
Vamos mais à frente, certo? Então, vamos lá. Paramos na página 26. A ordem religiosa. Naquela época, o senhor era muito jovem. Tinha 19 anos. Teve a mesma segurança na escolha de sua profissão? Isso foi para mim muito cedo. Desde os 5 ou 6 anos, eu queria ser sacerdote. 6 semanas depois que voltei da guerra, ingressei numa ordem religiosa. Não houve ninguém que lhe disse: você precisa ser padre? Não, mas naturalmente eu vivia num campo religioso. Em retrospecto, vejo que essa decisão também teve a ver com meu envolvimento familiar. Essa decisão, portanto, não foi livre, foi pré-determinada pelo meu sistema familiar. Presumo que, olhando para o passado, muitas pessoas percebem que sua vida, tal como a viveram, também teve uma condução. Isso o senhor diz agora, aos 80 anos? Teve consciência disso na própria situação? Não, a gente não a percebe. No sistema familiar, a percepção é limitada, é determinada através do campo. Quando eu olho, retrospecto, não deploro isso. Esses caminhos têm a sua importância. Eu não gostaria de ter perdido nada disso. Essas experiências me tornaram aquele que sou. Ou seja, tá tudo certo, né? Então, eu trouxe ele até ali, ele não tem o que se queixar. É o que ele é. Portanto, o senhor ingressou na ordem religiosa. Como foi isso? Pouquíssima gente tem uma ideia do que seja aprendizado de um monge. Entretanto, na ordem religiosa, passei um ano no assim chamado noviciado. Esse primeiro ano é uma introdução à vida espiritual. A gente faz apenas meditação, orações em comum, leituras espirituais e ouve palestra. Nessa época, eu me optei muito com a mística ocidental. A meditação correspondia à nossa ideia de hoje ou era diferente? Na meditação cristã, a gente se ocupa com as passagens bíblicas, sem mantras e sem oração, ou então com uma parábola, uma história ou um relato da paixão de Jesus. Para mim, foi também uma iniciação à história ou exercícios da espiritualidade. O que importa aí é a purificação interior. A gente se exercita em dedicar atenção total a algumas coisas. Era uma escola religiosa. Depois de algum tempo, abandonamos muito desses exercícios. Por exemplo, já não fazemos orações. Simplesmente olhamos tranquila e atentamente para o vazio. Nisso consiste o recolhimento. Pode ser comparado à postura básica da percepção fenomenológica. Como era o seu dia? Pela manhã havia meia hora de meditação em comum. Depois missa, várias vezes ao dia, as orações em coro. Nos intervalos meditávamos livremente. Dispus de um ano inteiro para isso, sem outras obrigações. Foi como um longo retiro, minha iniciação à espiritualidade. Passado esse ano, decidi-me pela ordem religiosa e fiz os assim chamados votos temporários. Por 3 anos. São os votos de pobreza, castidade e obediência. Depois de 3 anos, esses votos são renovados para toda a vida. Muda a forma de meditação? Sim, claro, a gente faz progressos. Onde se revelam esses progressos? No recolhimento. É o que faz o monge por toda a sua vida. Ao mesmo tempo, é uma preparação para o conhecimento mais profundo. Conhecimento profundo exige recolhimento. O método fenomenológico, a contemplação, provém do recolhimento. Isso significa persistir numa coisa até que algo que estava oculto se desvende, diante do olhar interior e mostre a sua essência. O Senhor usa muito essa palavra em suas constelações, quando diz, por exemplo, coloque as pessoas estando totalmente recolhido. Como é que alguém fica recolhido?
Esse recolhimento se atinge por meio de uma purificação. No fundo, isso se aplica também à meditação budista. Não há diferença. O recolhimento acontece para além da intenção. Nesse sentido, ele também nos é presenteado. A purificação começa com a noite dos sentidos. Retiro minha atenção das impressões sensoriais, não me deixando desviar pelos sentidos da visão, da audição ou do olfato. Depois disso, vem a purificação do espírito. Fechamos os olhos, trancando o sentido da visão, entramos no silêncio e não ouvimos mais nada. Mas o que significa purificação do espírito? Purificação do espírito significa que renuncio ao saber, que renuncio à curiosidade, que renuncio a toda ambição. Essa renúncia nos permite expor-nos a uma situação sem influências externas, sem influências dos sentidos e sem influência do espírito, sem intenção, né? Sem intenção, quando a gente entra nesse lugar, nesse vazio. O que significa sem influência do espírito? Sem influência proveniente do medo, de teorias, de ideologias ou da fé. Isso significa a total purificação do espírito. Essa purificação do espírito pode ser praticada por nós até um certo grau. Então, as circunstâncias da vida nos trazem a noite obscura. A noite do abandono por Deus, onde mesmo Deus deixa de ter um papel, onde somos totalmente mergulhados na escuridão. Seja o que for que aconteça em nossa vida, a noite obscura é a purificação decisiva. Esses são os exercícios da vida que não podemos planejar e querer, para os quais não há prévio treinamento. Os ataques, o que o senhor vê expor aqui na Alemanha são algo assim? Às vezes eu vejo por esse lado. Na noite escura, o provisório desmorona. Eu gostaria de entender mais uma vez. A noite escura nada tem a ver com abandono por Deus? No sentido de falta de proteção? Pelo contrário, a gente também se sente desprotegido. Perde a confiança, não tem a esperança habitual. A gente também se purifica das imagens de Deus, da própria esperança em Deus. Com isso, chegamos a um caminho totalmente diferente, a um outro patamar. Nesse caminho da grande purificação dos sentidos, do espírito, também da vontade, alcançamos finalmente a profunda compreensão. No budismo, fala-se muito de esvaziar-se. Como isso se relaciona ao que o senhor denomina recolhimento? O recolhimento e o vazio estão interligados, o que descrevia, na verdade, um esvaziar-se. Algo se torna vazio. Mas como se chega a isso? Chega-se ao vazio pelo assentimento a tudo, tal como é. Esse assentimento é um movimento de amor, ou seja, tal como é, sem mudar, sem alterar, assentimento. Nosso primeiro livro chamou-se Anerkennung was ist, reconhecer o que é. Agora o senhor diz, concordar com tudo tal como é? Qual é a diferença? Essa concordância implica renunciar à diferenciação entre o melhor e o pior. Ele não comporta lamentação, o ato de deplorar uma culpa, por exemplo. Ele não faz exigências, não tem expectativas, não recrimina. É o assentimento ao mundo tal qual ele é. Somente assim se conjugam os recolhimentos, o vazio e a plenitude. No esvaziamento desaparece algo que nos impede de concordar e inversamente. Pelo assentimento, eu me esvazio. Nessa atitude de total assentimento, de renúncia a todo desejo, a toda vontade própria, expondo-me totalmente à realidade. Então a realidade começa a falar por si mesma.
Quando quero tirar aproveito dela, ela se afasta de mim. Mas quando deixo de me colocar-me acima dela, ela me revela algo essencial. O termo grego que designa a verdade significa o que não está oculto. A verdade está, portanto, do lado de fora, é externa, não está em mim ou em minhas conclusões. Ela vem ao meu encontro. Entretanto, mostra-se apenas aos poucos, jamais por inteiro. O que o senhor descreve já é atitude fenomenológica? Isso me soa como algo muito filosófico, pouco concreto, sem referência a uma ação. O que se manifesta através dessa via de conhecimento está sempre relacionado a uma ação possível. A compreensão obtida através desse caminho permite agir de uma nova maneira. Sem essa aplicação, a compreensão se esvazia e se fecha de novo. Com referência à constelação familiar, o que significa nesse contexto? A constelação familiar é uma compreensão aplicada. Como um método, ela trouxe à luz muitos insights decisivos. Por exemplo, o que tantas vezes me censuram, que dou aos perpetradores um lugar na família em vez de condená-los. Resultam-me de um insight obtido através do trabalho com as constelações. Quando concordo com tudo da forma como é, sem julgamentos, minha atitude com respeito aos perpetradores é apenas uma consequência dessa via de conhecimento. O senhor tinha 20 anos, voltava da guerra e trilhou esse caminho. Hoje é difícil imaginar isso. Exército, contemplação, silêncio. Isso lhe agradou sempre? Pois é muito especial. Sim, por certo. Perseverei nesse caminho por toda a minha vida, mesmo quando estudei filosofia e teologia. Na comunidade do mosteiro, eu meditava todas as manhãs e rezava junto com os demais. Somente depois disso frequentei a universidade. Suas palavras desmentem um pouco a imagem que muita gente faz a uma ordem religiosa. A gente imagina que os religiosos se matam de estudar e rezam para converter as pessoas, que são formados para proteger e congregar as ovelhas. Para me exprimir de modo um pouco vulgar, as pessoas têm ideias erradas a imagens estranhas sobre isso. As ordens religiosas seguem uma antiga e sólida tradição espiritual, que, entretanto, está hoje desaparecendo em algumas ordens. Muitos esquecem as raízes da espiritualidade cristã, que partilha o essencial com todas as grandes religiões. Para mim, essa vida é muito valiosa. Recordo essa época com gratidão. Eu não fazia nenhuma ideia, como missionário de Marrimil, na África. Como foi na África? O senhor conservou lá esse modo de vida? Isso fazia parte dela. Isso significa que o senhor viveu assim 25 anos, até que aos 45 deixou a ordem religiosa, naturalmente, e uma escola de vida difícil de imitar, também vejo assim. Isso exige uma elevada disciplina. Quando resolveu entrar na ordem, e não na dos jesuítas, porque de lá o mundo distante lhe é cenado. O senhor associou isso ao que se diz aos missionários? Vou proclamar a doutrina de Cristo e converter os negros pagãos? Eu não fazia nenhuma ideia do que realmente me esperava. De qualquer maneira, a prática é diferente do que pensa. Somente quando cheguei à África do Sul, percebi o que realmente significa ser um missionário. O que realizei lá, principalmente no trabalho cultural. A Ordem dos Missionários nasceu de um mosteiro trapista. Um bispo da África do Sul convidou um abade austríaco, Franz Joseph Pfeffer, a fundar um mosteiro na África do Sul.
Esse embate era trapista e Marie-Henri é o nome do mosteiro que fundou. Os trapistas apenas oram e trabalham. São uma ordem contemplativa muito estrita. Não desenvolvem trabalho pastoral. E cada mosteiro é autárquico. Isso significa que eles fazem tudo por si mesmos. Naquela época, desenvolviam a lavoura e o artesanato. Tinham suas próprias usinas elétricas, seu próprio abastecimento de água, suas próprias oficinas e sua própria lavoura. E todos tinham que fazer alguma coisa? Os trapistas seguem a regra de São Bento. O lema dos beneditos é ora et labora, reza e trabalha. Entre os trapistas, o trabalho tinha uma grande importância, um trabalho pesado, por sinal. Marie-Hill cresceu muito rapidamente e tornou-se o maior mosteiro trapista do mundo, com cerca de 300 montes. Eram, em sua maioria, irmãos leigos, sem formações teológicas, principalmente artesãos. Pouco eram sacerdotes. Depois de algum tempo, começaram a entrar em contato com os nativos. Ensinaram-lhes a agricultura e fundaram escolas. Assim começou o trabalho missionário. Muitos nativos se batizaram e surgiram comunidades cristãs. Os trapistas não puderam manter na missão suas regras religiosas, por isso esse mosteiro trapista transformou-se numa congregação missionária, e suas regras foram adaptadas a esse trabalho. Somente lá pude perceber o que significa o trabalho missionário. Fundar escolas, ensinar as pessoas, por exemplo, a arte da lavoura, pois os Zulus na África do Sul eram inicialmente nômades e criadores de gado e pouco sabiam da agricultura. O trabalho missionário era, portanto, em primeiro lugar, um trabalho cultural. Em conexão com ele, proclamava-se a mensagem cristã. Assim surgiram por toda parte comunidades cristãs. Só vou dar um comentário, né? Então, Bert, ele foi para a África do Sul através do trabalho como missionário, né? Ele não foi sozinho, ele foi por causa da própria igreja, né? Só ficar um adendo, né? E para isso precisavam de padres? O Senhor foi para lá por essa razão? Inicialmente enviaram-me à Universidade da África do Sul por mais 3 anos, para me preparar para o magistério em escolas superiores. Em seguida, dirigi uma escola por algum tempo, depois fui para uma estação missionária. Uma estação correspondente a uma paróquia entre nós. Essa estação central controlava ao seu redor 10 estações subsidiárias, que eram regularmente visitadas. Cada uma delas possui uma escola. Então, o senhor não trabalhou na lavoura, mas como professor e sacerdote? O que foi bonito e satisfatório nesse trabalho? Pude colocar algo em movimento. As pessoas ficavam agradecidas, pois aprendiam e se desenvolviam. A ligação entre os fiéis e os padres era de total confiança, muito bonita. Quando voltava à Alemanha, de tempos em tempos, notava uma grande diferença, pois aqui havia poucos pontos de contato, além da missa. Isso eu sentia, às vezes, como decepcionante em comparação às expectativas que tivera na missão. O trabalho lá nos preenchia. Lembro-me de que nas campanhas como Pão para o Mundo ou Serviços de Ultramar, estiveram na África como ajudantes de desenvolvimento no final dos anos 70. Entrevistei alguma delas para um programa radiofônico. Elas contaram coisas semelhantes. Seus olhos brilhavam quando falavam da vida ali. Depois tinham dificuldades em acostumar-se à vida, sobrias das paróquias alemãs. Na África é muito mais vivo. Éramos 2 em minha primeira estação missionária. Visitávamos regularmente nossas missões externas. No início, íamos a pé, às vezes a cavalo. Mais tarde, ganhei uma motocicleta e ficou mais fácil. O terreno era muito difícil de transitar. Quando chegava a alguma estação periférica,
os cristãos se reuniam e celebrávamos a missa em comum. Aquele dia era um feriado para eles. As visitas duravam o dia inteiro e no dia seguinte eu partia para a próxima estação. Aos domingos havia missa na estação principal e depois outra numa estação periférica mais próxima. Eu ficava totalmente envolvido. Mais tarde, tornei-me vigário na paróquia da Catedral. Quando comecei ali, visitei todas as famílias, no espaço de um ano. Fui visitar cada família e os conheci pessoalmente. Era algo belo e vivo. A paróquia tinha mais de 10.000 cristãos. Os cristãos eram muito mais livres e autônomos, e frequentemente liberavam as discussões, colaboravam no trabalho e no planejamento, na escola e na igreja. As comunidades tinham muita vida. O senhor não entrou em conflito com os ritos tribais ou com a aderência das pessoas aos seus clãs originais? Nas religiões onde eu trabalhei, a maioria dos habitantes já eram cristãos. Não apenas católicos, pois também havia muitos missionários evangélicos, de pagão e primitivo. Pouca coisa havia, muitos já tinham desenvolvido, pois tinham instruções escolar. O que o senhor conta parece muito sem problemas. O senhor tem agora quase 80 anos e está reconciliado com a sua vida. Às vezes é bom ouvir também das pessoas algumas coisas sobre seus erros e perturbações, pois também podemos aprender com isso. Por isso, eu me pergunto, quais eram as perturbações na vida do missionário Bert Hellinger? Deixa eu até marcar isso aqui. Né? Marcar essa parte aqui. Se Bert tinha alguma perturbação. Vamos lá. A África do Sul foi uma experiência tranquila. Eu estava simplesmente dedicado ao trabalho. Mais tarde, supervisionei todas as escolas da diocese e treinei seus professores. Perto do fim da minha permanência na África, fui diretor de uma escola de elite para nativos. Era uma das principais escolas para nativos na África do Sul. Foi para mim uma experiência especial. Naquele tempo, conheci também a dinâmica de grupo. Ela me ajudou muito e contribuiu imensamente para o meu desenvolvimento. Por que o senhor voltou para a Alemanha, se estava tão satisfeito na África? Naquela época, eu me interessei muito pela teologia e acompanhava seu desenvolvimento mais recente. Isso se refletia em minhas aulas de religião. Então, me acusaram de não estar mais ensinando de acordo com a igreja. Meu bispo deixou-se impressionar por essas críticas. A isso respondi dizendo: se não confiam mais em mim, entrego todos os meus cargos. E aí? Teologia moderna, o que isso significava então? Minha especialidade era exegese bíblica. A interpretação moderna colocara muitos pontos sob uma nova luz. Toda a história do Natal, por exemplo, tem um pouco de valor histórico. O mesmo ocorre com muitas epístolas atribuídas a São Paulo e que não foram escritas por ele. Hoje isso é domínio público. Do ponto de vista contemporâneo, essas controvérsias aparecem inofensivas e superadas. Contudo, naquela ocasião, devolvi os meus cargos. Apesar disso,
Nomearam-no reitor no seminário alemão de Marre-Rio. Essa foi uma curiosa contradição. Na África do Sul, eu era considerado meio herege, e na Alemanha devia formar candidatos a sacerdócio. Dessa maneira, voltei à Alemanha. Durante esse tempo, comecei uma formação em psicanálise para explorar novos territórios. E também me ocupei com outras formas de psicoterapia. Minha vida continuou a desenvolver-se organicamente. Isso inclui, posteriormente, minha saída à ordem religiosa. Quem eu considerou herege na África do Sul? Poucas pessoas, mas tinham influência. Os nativos me apreciavam muito, gostavam de mim. Eu tinha posições bem definidas com respeito. E eles percebiam que eu não era um hipócrita. Agia da maneira que considerava correta. Não me acomodei nem me insinuei. Como missionário, eu trabalhava num campo estranho, embora nada soubesse, na época, a respeito dos campos. Já não me sentia no direito de intrometer-me em outros campos. Como um branco num campo negro. Como isso pôde acontecer sem envolver uma atitude colonialista ou missionária? Nós nos encontrávamos e nos respeitávamos mutuamente. Jamais quis, sendo um branco, ser e falar como um negro. Eles apreciavam muito essa atitude. Ao mesmo tempo, aprendi muito com eles. Eu tinha total respeito e me impressionei com muitas coisas. O que impressionou? Primeiramente, o respeito que mostram por seus pais. Isso me impressionou muito. Também a segurança com que as mães lidavam com seus filhos. Era impressionante. Dificuldade com os filhos é algo que não conhecem. Simplesmente sabem do que as crianças precisam. As mães eram sempre dedicadas. Outra coisa que tomei de lá foi o respeito diante do próximo. Lá, cada um pode preservar sua reputação. Impressionou-me também como tomavam suas decisões nas assembleias comunitárias. Trocavam ideias entre si como vivacidade pelo tempo que fosse necessário, até que chegassem a uma solução. Essa forma de convivência também me marcou. O senhor é um homem que passou 55 anos de sua vida em contemplação, meditação, ensino e terapia. O que mais foi importante em sua vida? O importante para mim foi sempre o crescimento interno. Minha experiência na África contribuiu grandemente para isso. Como o senhor investiu seu interesse teológico na África? Sempre me interessei pela forma como se transmite uma mensagem. Nesse particular, pude realizar alguma coisa. Preparei muitos materiais para o ensino da religião e outros recursos para tornar a liturgia mais compreensível. Com a ajuda de padres nativos, compus novos cânticos religiosos na língua Zulu, que são cantados ainda hoje. Estava convencido naquele tempo de que o crescimento interno somente é possível através da fé cristã? Notei rapidamente que outras pessoas também são boas pessoas. Vi ser bom não depende apenas da fé, mas principalmente da experiência da vida. Existem aspectos em vida onde o Senhor diz: aqui me enganei. Esse foi um desvio? A senhora já encontrou alguém que nunca se enganou? Meus erros dizem respeito à mente, não ao meu caminho de vida. Aliás, eu me pergunto, afinal de contas, é possível existir algum caminho errado?
Na África, senti que estava no caminho certo e nunca me arrependi deles. Naquele tempo, pensei que ficaria lá por toda a vida. Não tinha a menor ambição de voltar à Alemanha. Isso me foi, por assim dizer, imposto pela circunstância. Achei linda essa frase. Afinal de contas, é possível existir caminhos errados? Hum. A despedida foi difícil? As despedidas nunca foram difíceis para mim. Eu logo me orientei para a frente. O senhor conheceu a dinâmica de grupo em 1964 na África do Sul. Esse foi o seu primeiro encontro com o mundo da terapia. Esse momento representou uma guinada na sua vida? Pelo menos foi um aspecto importante em minha evolução. Sacerdotes anglicanos tinham organizado esse curso. Esses grupos eram frequentados por negros, brancos, índios, mestiços, católicos e protestantes. Todos aprendiam junto. Eram grupos ecumênicos sem separação de raça, algo inédito na época. Por quê? Todas as raças e confissões religiosas compareciam juntas. Na terra do apartheid foi para mim uma incrível experiência. A ideia de dividir seres humanos, segundo raças ou religiões, era ali totalmente estranha. Eu era católico, ainda não conhecia os anglicanos, não tivera nenhum contato com eles. De repente, chego e vejo como são piedosos, realmente piedosos. Isso me impressionou muito. De repente, percebi que estávamos todos no mesmo barco e que as diferenças externas na cor da pele ou na fé não tinham nenhuma importância. Vivia então numa sociedade católica hermeticamente fechada. Lembro-me perfeitamente de como isso era quando cheguei à África. E lá comecei uma segunda formação superior. Eu vinha de uma universidade como a de Würzburg, onde os teólogos, no final dos anos 50, desempenhavam um papel importante e eram grandemente respeitados. Estava acostumado a isso. Na África do Sul, tornei-me de repente um indivíduo entre muitos e era tratado sem privilégios. Na época, ainda estava que só podia ser bom quem tem fé. Então, notei que existem professores que absolutamente não creem e são excelentes pessoas. Essa foi a primeira guinada, quando subitamente percebi em que ideia eu embarquei. Quando comecei a dinâmica de grupo, já estava dirigindo uma grande escola para negros que vinham de toda a África do Sul. Pessoas ou ideais? O que sacrifica pelo quê? A dinâmica de grupo. Minha vivência fundamental logo no primeiro treinamento foi a pergunta do treinador: o que é mais importante para você? As pessoas ou os ideais? O que você sacrifica pelo quê? As pessoas, pelos ideais ou pelas ideias, pelas pessoas? Então ficou claro para mim que em meu trabalho como missionário, eu tinha frequentemente perdido a vista as pessoas. Esse insight foi decisivo e desde então isso se inverteu para mim. Comecei logo a praticar a dinâmica de grupo na escola. Foi a minha transição para a terapia. Eu entrava no espaço das experiências da alma. O que é mais importante para você? As pessoas ou os ideais? O que você sacrifica pelo quê? As pessoas pelos ideais ou os ideais pelas pessoas? Bonito, né? Como era o seu trabalho antes disso? O senhor estava casado, principalmente com os ideais? Essa é a atitude cristã, proclamar a fé e uma moral, como se fossem válidas para todos.
instar o indivíduo a comportar-se de modo correspondente para que seja salvo. No encontro com esses treinadores anglicanos, o ser humano voltou a ser mais importante em meu olhar. Sou muito grato a eles. Como se mostrava em seu trabalho essa dedicação aos ideais? Pode citar algum exemplo? Posso dizer-lhe que o mudou em mim a partir daí. Quando voltei à Alemanha, dirigi em Hamburg um seminário que preparava candidatos ao sacerdote. Vi que isso não podia continuar dessa forma. Quando se olha para as pessoas, isso não é possível. Aconselhei a todos os estudantes que, além do estudo da teologia, aprendessem uma outra profissão, para terem liberdade às suas escolhas profissionais. Não quis mais fazer padres, mas oferecer aos estudantes uma alternativa para que pudessem decidir-se de modo realmente livre. Aliás, algo semelhante vale também para a psicoterapia. Quando uma pessoa é formada como psicoterapeuta, existe às vezes o perigo de que ela seja sacrificada ao ideal. Precisa comportar-se de modo a corresponder ao ideal dessa escola terapêutica e não tem o direito de tomar outra decisão. Isso ocorre com todas as profissões, juristas, médicos, professores, etc. Aí costuma ser diferente. Entre os professores, os juristas ou os médicos, trata-se antes de aprender como se faz alguma coisa, sem que alguém tenha que mudar em sua alma. Já nas escolas terapêuticas, a pessoa frequentemente se obriga a uma determinada perspectiva. Novas percepções são excluídas ou mesmo proibidas. Por esse motivo, não pertenço a nenhuma escola. Já quis pertencer a uma ou a outra, mas, graças a Deus, nunca fui bem-sucedido nisso. Com isso, fiquei livre, em larga escala, da estreiteza da percepção num determinado domínio. Podemos dizer também que o Senhor fundou algo seu, não como uma escola, mas por seu caminho contribuiu para que haja uma escola. Essas escolas não são minhas, mesmo que talvez ostentem o meu nome. Não fundei nada meu, apenas segui os meus insights. Comuniquei-os e demonstrei como se aplicam. O senhor difundiu seus insights? Isso é ir longe demais. Apenas os comuniquei. O que consiste a diferença? Difundir envolve um zelo misterioso, enquanto que comunicar é apenas compartilhar alguma coisa. Há uma grande diferença nesse particular. Sou muito precioso. Quando retornou à Alemanha para ser reitor de um seminário de formação de padres, o senhor já não era apenas missionário e sacerdote, mas também dirigia dinâmica de grupo. O que mudou com isso? Passei a oferecer cursos de dinâmica de grupo. Naquele tempo, isso ainda era uma novidade na Alemanha, mas já tinha muita experiência nesse trabalho, principalmente em sua aplicação prática. Passei logo a pertencer ao cenário da dinâmica de grupo. Eu era muito solicitado para dirigir grupos. Com isso, ganhei uma nova base de sustentação e tornei-me independente da minha ordem e da igreja. Já podia, se necessário, ganhar o meu próprio dinheiro. Isso foi para mim algo muito importante e novo. Aprender terapia de grupo, sendo missionário católico e no início dos anos 70. Isso deve ter sido como uma ruptura cultural. Hoje já não há nada de especial em frequentar um grupo como esse. Mas naquela época, e ainda mais na África do Sul, como missionário, o que o senhor aprendeu sobre si mesmo? Eu fazia parte de um grupo, dependia dele e ao mesmo tempo exercia uma influência sobre ele.
Corrigi minhas ideias sobre o eu e a liberdade de decisão pessoal. Esse foi um importante processo de crescimento. Ao formar-se padre, a pessoa assume um papel privilegiado, um papel seleto, pelo menos naquela época. Com isso, facilmente perde a conexão com os outros, porque, de certa maneira, está sempre à frente deles. Na dinâmica de grupos é diferente. A pessoa está ali dentro, de repente ela faz parte de um outro campo, onde todos igualmente importante, exporta-me a isso e também aplicá-lo à minha atividade diária. Trouxe um incrível alargamento ao meu horizonte mental e espiritual. O que o senhor aprendeu ali sobre o trato com as pessoas? A dinâmica de grupo é um método maravilhoso, mas o sucesso depende muito da atitude interior do quem conduz. Atitude interior de quem conduz. Vamos anotar isso. A dinâmica de grupo é um método maravilhoso, mas o sucesso depende muito da atitude interior de quem a conduz. Em que medida? O importante é saber se ele se dedica às pessoas com amor, se toma o peito o desenvolvimento, se toma a peito o desenvolvimento delas. Ele foi um marco para mim. Isso ainda se mostra hoje na forma como eu dirijo grupos. Adquiri uma capacidade, uma nova capacidade. Como se manifestou isso em sua atividade diária? Certa vez, os seminaristas me procuraram e perguntaram, mas por brincadeiras e para me testar, se eu aprovaria que recebessem visitas femininas nos quartos. Naturalmente, isso era proibido naquela época, não apenas para candidatos ou sacerdócios, mas principalmente para eles. Teria sido uma violação de um tabu, e eu lhe respondi: vou permitir isso de boa vontade, com a condição de que vocês conquistem para esse plano a adesão dos outros moradores do seminário. Assim, transferi a eles a responsabilidade, em vez de tomá-la para mim. Eles logo viram que sua intenção não tinha chance de sucesso. Por outro lado, perceberam que não conseguiam atrelar ao meu carro, ao seu carro. Um outro exemplo, os meus superiores em Roma me passaram algumas vezes determinadas instruções que deveriam ser transmitidas aos estudantes. Eu lhes disse: vocês serão bem-vindos se quiserem transmitir pessoalmente essas instruções. Nenhum deles apareceu para transmiti-las. Assim reconheci desde cedo essas tentativas das pessoas de fugir da própria responsabilidade, empurrando para outras, e me comportei de modo conveniente. Isto me poupou um monte de trabalho. Jogar a responsabilidade para o outro, né? Eu vou sair. O término do tempo de serviço religioso. Interessa-me saber como prosseguiu sua evolução para ser terapeuta naquela época. Logo notei que a dinâmica de grupo não bastava para a minha evolução psíquica interna e que precisava fazer algo diferente. Comecei então a fazer uma psicanálise, primeiramente para mim mesmo e depois como formação. Não houve conflito com a minha ordem religiosa, deram-me a permissão, pois eu tinha clareza e independência financeira. Meus superiores perceberam que nesse particular não tinham nenhum poder sobre mim. Comecei então uma formação psicanalítica em Viena, onde também residi. Isso aconteceu enquanto o senhor ainda pertencia à ordem? Sim, deram-me a liberdade para fazer. E quem pagou por isso? Eu mesmo paguei, pois dirigia dinâmicas de grupo e tinha independência financeira, contudo, nessa época, ainda de comum acordo com os meus superiores. Um importante passo ulterior para mim foi o encontro com Ruth Koh. No grupo para terapeutas, ela me ensinou a terapia Gestalt. Ninguém sabia, na época, o que era isso. Ela nos ofereceu uma demonstração e perguntou-nos quem gostaria de sentar-se na cadeira quente. O que é cadeira quente? É a cadeira onde se senta o cliente com quem o terapeuta trabalha.
ela pode realmente ficar fervendo. Portanto, sentei-me na cadeira quente. E Ruth Cole fez comigo um trabalho maravilhoso. Com sua ajuda, encarei o meu futuro. Nessa sessão, ficou muito claro para mim que deixaria o sacerdócio e a ordem e me casaria. Então, ela me fez percorrer todo o grupo em volta e dizer a cada um: eu vou sair. Isso me emocionou muito. A decisão estava tomada, mas o tempo ainda não estava maduro para sua execução. Ainda continuei por uns 4 meses na mesma, mesmo sabendo que o meu sacerdócio estava no fim. Então fui a Roma para dar um curso de dinâmica de grupos religiosos. Lá encontrei um sacerdote americano. Tivemos uma conversa e colocamos nossas experiências. Enquanto ele falava comigo, de repente, como um raio, ficou claro para mim: chegou a hora de agir. Ainda durante minha permanência em Roma, iniciei o processo de meu desligamento da ordem. E então tudo aconteceu no abrir e fechar dos olhos. Pouco depois, conheci minha mulher e decidimos casar-nos. Continuei minha formação psicanalítica em Viena, bem como meu trabalho com dinâmicas de grupo. Um ano depois, concluí minha formação em psicanálise, com todas as provas pertinentes, e mudei com a minha mulher para a Alemanha, perto da fronteira da Áustria, diante de Hamburgo. Em Hamburgo, me associei a um círculo de trabalho em psicologia profunda. Algum tempo antes, caiu em minhas mãos o livro de Arthur Janov, The Primal Scream, O Grito Primal. Fiquei imediatamente fascinado e experimentei seus métodos. Deixa eu até anotar isso aqui. Experimentei seus métodos em grupos de dinâmica. Eu estava muito impressionado e pensei: é incrível o que se pode fazer com isso. Nessa ocasião, eu devia fazer uma palestra num ciclo de trabalho de Hamburgo e relatei sobre esse livro. Simplesmente relatei. Depois disso, o diretor do ciclo, o professor Caruso, chamou-me à sua presença e comunicou-me que não poderia manter-me em seu ciclo de trabalho, nem reconhecer-me como um analista. Disse-me textualmente: como bispo de uma igreja ortodoxa, eu não poderia receber alguém de Jesus People. Assim me expulsaram. Isso aconteceu no final dos anos 60 e no princípio dos 70. Naquela época, o povo de Jesus surgiu com o primeiro movimento cristão da base e impressionou muita gente. A psicanálise cedeu lugar a Wilhelm Reich entre os rebeldes de 1968 e passou a sofrer uma forte concorrência por parte das formas de terapia humanista. Isso soa como se o Senhor tivesse saído da chuva para se molhar. Assim foi. Então continuei a procurar. Estava longe de ter clareza sobre o que importava. Cada forma de terapia que aprendia era um novo enriquecimento para mim. Viajei então para os Estados Unidos e me apresentei a Janov para fazer uma formação em terapia primal. Nessa ocasião, já conhecia a análise transacional através da Fanita Engels, que nos ensinou a análise do script. O que exatamente é a análise do script? Foi introduzida por Eric Berne, no contexto da análise transacional. Ele tinha observado que cada pessoa segue uma vida, um roteiro secreto, um script. O conteúdo desse roteiro pode vir à luz e ser alterado. O script se oculta nas histórias ou nos contos de fada que mais nos tocam. A gente escolhe, por exemplo, uma história que nos impressionou aos 5 anos de idade e outra dos últimos 2 anos. Comparando entre si essas histórias, encontramos um elenco comum a elas. Esse é o script. Experimentei esse método em meus grupos e obtive um êxito notável. A análise do script é visualmente descrita no livro de Eric Berne. O que você diz depois de dizer olá?
Que forma concreta reverte essa análise do script? Pode dar algum exemplo? Um participante citou como primeira história que a tocou a canção Guten Abend, boa tarde, boa noite, você é contemplado com rosas. Com a segunda história, citou a novela Aranha Negra. Nesse livro se conta a história de alguns adictos que penetram no laboratório à procura de drogas. Eles esbarram num frasco, numa nuvem de gás venenoso, se desprende e extermina toda a vida ao redor. Essa participante provinha de uma família de hemofílicos. Tinha perdido 3 irmãos por hemorragia, com poucas semanas de vida. Good Deb era para ela uma cantiga fúnebre para seus irmãos. Não sabia disso. Eu a cantava também para os meus filhos, mas com um texto diferente. O que diz o texto original? A última estrofe é assim: Boa tarde, boa noite, você é velado pelos anjinhos, que no sono balanço para você as árvores de Jesus menino. Dorme feliz e docente, contemple num sonho do paraíso. Isso é realmente um requiem por uma criança morta. Uma associação com a segunda história, o script da mulher ficou claro. Ela carrega em si uma semente da morte e tem medo de causar a morte a outras pessoas. Ela temia isso porque tinha 2 filhos. Dessa forma se manifestou toda a seriedade desse script que ela carregava. Como o senhor lidava com isso quando ainda não tinha conhecimento de constelações familiares? Perguntei à mulher o que dizia seu marido sobre a herança genética. Ela me respondeu: ele me ama tal como sou. E os filhos? Perguntei também. Eles me amam como sou. Então ela expressou interiormente sua gratidão por ser amada por eles, apesar da herança que transmitiram. Esse foi um grande passo que lhe permitiu abandonar esse script, deixando de ter constantemente o veneno diante dos olhos, mas reconhecendo assim e concordando com o meu destino tal como ele é. Eric Berne ofereceu frases especiais para liberar as pessoas do seu script. Eu também adotei essa prática em meus grupos. Abandonei-a, porém, depois de algum tempo, pois não me sentia bem com isso, embora me ocorressem frases realmente boas. Bem, mais tarde, nas constelações familiares, voltei a utilizar frases. Deixa eu só anotar aqui. O que incomodou naquela ocasião? Eu assumir algo que era grande demais para mim. Por isso abandonei essa prática. O senhor ofereceu análise do script por muitos anos. O que tirou disso, além das frases para o trabalho com as constelações familiares? Depois de algum tempo, notei que alguns desses scripts não são pessoais e não estão associados a experiências pessoais, como no exemplo que mencionei assim. Eric Berne supunha que o script resultava das chamadas injunctions, isso é, das instruções negativas transmitidas pelos pais na infância. Observei que isso não é verdade. Os scripts, em sua maioria, são tomados de outros membros da família, resultam do envolvimento sistêmico. São tomados de outras pessoas além dos pais. Como o senhor notou isso? Um exemplo. Tive um participante cujo script era Otelo, mas uma criança não tem condições de entender o conteúdo do Otelo. Então lhe perguntei: quem em sua família matou alguém por ciúme? Ele respondeu: meu avô matou seu rival. Então ficou claro para mim que muitos scripts relacionam-se a algo diferente, algo que aconteceu na família. Esse foi para mim o primeiro passo na compreensão dos envolvimentos sistêmicos. Nesse sentido, a análise do script foi para mim um marco essencial. O que lhe proporcionou a psicanálise?
Pela psicanálise, tem no sangue, por assim dizer, a forma correta de lidar com a resistência e com projeções. Isso já faço sem precisar refletir. Durante minha formação psicanalítica, li com grande proveito durante um ano inteiro as obras completas de Freud, no início ao fim. É uma grande obra. Entretanto, a análise de script tão colorida, variada e rica me levou bem mais longe do que a psicanálise. Os insights nos destinos da vida que ela me proporcionou foram incomparavelmente mais profundos do que poderia obter por meio da psicanálise. Então, paramos aqui na página 44, tá? Então, nesse segundo, né, eu vou só falar um pouquinho, daí no próximo encontro a gente dá mais uma conversada. Essa segunda parte, então, ele fala sobre os estudos dele, né, e eu achei muito bacana isso, porque ele sempre estudou, Bert sempre foi um grande explorador, né, do conhecimento. E ele experimentou, ele vivenciou isso, né? Que nem a questão da cadeira quente, certo? Então ficamos por aqui. Eu agradeço. Vejo você no próximo encontro ou no próximo vídeo. Gratidão.